Alguns produtos precisam de um tempo para encontrar sua verdadeira vocação. E olha que isso é verdade até mesmo para algumas das maiores marcas do mundo. Não estou falando sobre aquelas latas de biscoitos que acabam servindo para guardar coisas de costura. Estou falando sobre aqueles produtos que parecem ter sido os mesmos para sempre, desde o plástico bolha até a 7-Up. Prepare-se para se surpreender enquanto exploramos alguns produtos de uso diário originalmente destinados a objetivos um tanto diferentes. Flubber da vida real. Na Segunda Guerra Mundial, as potências do eixo invadiram a maioria dos países que forneciam látex da América. Isso deixou os Estados Unidos com falta de pneus, máscaras de gás, botas e patos de borracha para brincar na banheira. Para combater essa falta, o governo dos Estados Unidos começou a pesquisar compostos de borracha sintética. Ao combinar ácido bórico com óleo de silicone, os pesquisadores criaram algo que quicou igual borracha, mas tinha uma tendência irritante de derreter em uma poça quando não era usado. Nem preciso dizer que acabou sendo inútil como substituto da borracha. Afinal, não dá para andar num carro com o pneu derretendo. Mas seus inventores previram um propósito diferente para isso. A ideia deles foi compartilhada com o dono da primeira loja de brinquedos, bem como pelo comerciante Peter Hodgson, que deu seu nome à substância, Silly Putty. Nos anos 40 e 50, a substância foi se esticando e se transformando no brinquedo que a gente conhece hoje em dia, e tornou Hodgson milionário com o tempo. A geleca chegou até ir a bordo da missão espacial Apollo 8, onde manteve os astronautas entretidos e evitava que ferramentas flutuassem da cabine. Ainda está em debate quem foi o inventor original da geleca, mas, com 4 anos de diferença, Earl Warwick e James Wright registraram patentes para um produto muito semelhante. Embora o caso nunca tenha sido encerrado, só tem um jeito de resolver essa disputa: guerra de geleca. Enxaguante bucal. Em 1865, o médico inglês Joseph Lister revolucionou a medicina moderna. Ele descobriu que, usando ácido carbólico em curativos cirúrgicos, você poderia diminuir significativamente o risco de infecção. O trabalho de Lister inspirou o médico Joseph Lawrence de St. Louis a criar um novo antisséptico à base de álcool projetado para uso geral na eliminação de germes. Lawrence chamou esse novo antisséptico de Listerine, em homenagem a Joseph Lister. O Listerine viria a ser vendido na forma destilada como tudo, desde limpador de chão até a cura para a gonorreia. Na década de 1890, o produto tornou-se popular entre os dentistas e, finalmente, se tornou o primeiro enxaguante bucal vendido nos Estados Unidos, em 1914. Ele garantiu sua identidade na década de 1920, quando a empresa começou a comercializar como a cura para a litose crônica, também conhecida como mau hálito ou boca de esgoto. Seus anúncios apresentavam jovens atraentes que não conseguiam encontrar o amor devido ao hálito fedorento, um problema que Listerine prometia resolver. Essa campanha publicitária foi um grande sucesso, e a receita da Listerine disparou de $115 mil para mais de 8 milhões em apenas 7 anos. E, no entanto, de alguma forma, a epidemia de mau hálito continua firme, devidamente anotado. Em 1968, o Dr. Spencer Silver, um cientista da empresa de manufatura 3M, estava tentando desenvolver um adesivo super forte. Ao longo do caminho para esse objetivo, ele criou, sem querer, um adesivo fraco que era reutilizável e sensível à pressão. Ele sabia que devia haver algum uso incrível para essa substância em comum, mas não tinha certeza do que. Durante anos, ele promoveu sua chamada solução sem um problema, mas não conseguiu encontrar ninguém para desenvolver a sua ideia. Muitos consideravam um adesivo super fácil de remover e essencialmente inútil. Mas em 1974, um colega de Silver começou a usar o adesivo para colar um marcador de páginas em um livro. E dessa ideia, totalmente por acaso, foi que nasceu o Post-it. A cor amarela foi, na verdade, um pouco mais acidental. Quando a equipe do desenvolvimento de Post-it pegou emprestado um pedaço de papel para testar no laboratório ao lado, o amarelo era a única cor disponível, mas essa cor virou marca registrada e permaneceu, com o produto sendo lançado como o Press and Peel Bookmark, em 1977. Os resultados foram decepcionantes, então eles mudaram o nome para Post-it, abrindo um propósito mais genérico para o produto. Essa reformulação pegou, se espalhando globalmente, igual aos post-its grudados na parede de qualquer um que esteja paranoico por não esquecer do que deve comprar no mercado. A bolha que nunca estourou. Em 1957, os inventores Alfred Fielding e Mark Chavanis começaram a criar um papel de parede texturizado inovador, que pessoas elegantes da nova geração pudessem usar para decorar suas casas. Ao prensar com calor o que era efetivamente 2 cortinas de chuveiro de plástico, eles acabaram com uma folha texturizada diferente, com bolhas de ar uniformes entre as camadas. Infelizmente para eles, essa não se tornou a próxima grande novidade no mundo de decoração para interiores.
mas o novo material era capaz de reter o calor de maneira bem eficaz, e, portanto, sua segunda opção de utilização foi como isolamento para estufas. Mais uma vez, isso não decolou. Então Fielding e Chavanis ficaram coçando a cabeça, em busca de um uso para seu produto peculiar. A invenção finalmente atingiu seu ritmo em 1961, quando a dupla decidiu comercializá-la como um material de embalagem, e foi finalmente conhecida como plástico bolha. Sua capacidade única de proteger itens em transporte sem aumentar muito o peso de um pacote era perfeita para os correios. A IBM logo expressou interesse em transportar os seus novos computadores 1401, e o plástico bolha logo se tornou um nome familiar. Mas papéis de parede e embalagens à parte, todos nós sabemos que a melhor coisa para fazer com eles é estourar ou vestir. Vaselina. Na década de 1850, os trabalhadores do campo de petróleo enfrentaram muitos problemas com um subproduto de petróleo que eles chamavam de cera de mastro, a qual se acumulava nas máquinas, causando mau funcionamento. Alguns trabalhadores, no entanto, começaram a aplicá-la em cortes e queimaduras, alegando que ajudava a cicatrizar mais rápido. Um químico chamado Robert Chesebrough, em busca de um novo empreendimento na indústria do petróleo, acabou descobrindo a substância. Ele descobriu que a cera de mastro poderia ser refinado em um gel de cor clara, muito mais atraente do que a cera naturalmente amarelada. Chesebrough viajou para Nova York proclamando seu novo produto como um creme de cura milagroso, até mesmo queimando a pele em demonstrações e aplicando o gel nos ferimentos. Ele então mostraria seus ferimentos de demonstrações anteriores e mostraria como eles se curaram rapidamente graças ao poder de sua cera. Essa tática de marketing um tanto insana aparentemente funcionou, já que a demanda dos farmacêuticos logo disparou, e ele abriu uma fábrica inteira em 1870. Ele chamou seu produto de vaselina, uma combinação do alemão para água, Wasser, e do grego para azeite, elaion. Embora as alegações medicinais do produto tenham sido desacreditadas, com a sua única vantagem real sendo a hidratação, o velho químico acreditava muito naquilo. Ao sofrer de pleusiria, ele se encharcou da cabeça aos pés com vaselina, e chegou a tomar uma colherada por dia nos seus últimos anos de vida. Com essa lubrificação toda, ele deveria falar pelos cotovelos. Talvez por isso tenha sido tão bom nas suas vendas. Higiene feminina? Hoje nós conhecemos os desinfetantes como produtos que ajudam na limpeza da casa, mas a sua variedade de usos originais era surpreendente, para dizer o mínimo. Originalmente introduzido na Alemanha em 1889 para ajudar a acabar com uma epidemia de cólera, o produto passou por uma mudança perturbadora em seu marketing no final dos anos 1920. Apesar de ser tóxico para pássaros e peixes e mortal quando consumido oralmente por humanos, o Lysol começou a se comercializar como um produto de higiene feminina. Eles alegavam que a ducha vaginal com uma solução diluída de Lysol evitava infecções e odores e, portanto, era ótima para preservar a juventude, a confiança e as relações conjugais. Embora não fosse comercializado como tal, o Lysol também podia ser, e era, usado como controle de natalidade, algo que deveria ser lembrado por aquelas mulheres que consideravam usar o produto como higiene feminina. Eventualmente, os médicos começaram a afirmar o óbvio, de que o Lysol não deveria ser colocado em nenhum lugar perto das partes íntimas de uma mulher, ou do corpo de ninguém em geral. E então a marca fez a transição para produtos de limpeza. Esse frasco combina com o armário da cozinha, ou da área de serviço, não com a gaveta do banheiro. Afinação perfeita. Se você ouviu rap ou música pop nos últimos 20 anos, provavelmente já está familiarizado com o Autotune. A ferramenta é usada em vários graus de extremidade para mudar o tom dos vocais. Mas você sabia que foi originalmente inventada para ajudar a encontrar petróleo? O ex-engenheiro da Exxon, Andy Hildebrand, desenvolveu o software precursor da Autotune para correlacionar automaticamente as ondas sonoras refletidas embaixo d'água, ajudando a localizar reservas de petróleo no fundo do mar. Ele logo começou a ajustar o software para que pudesse ser usado para analisar e corrigir notas erradas em gravações de voz humana cantando. Ele lançou o software em 1997, mas foi apenas em 98 quando Cher lançou seu grande sucesso Believe, que a ferramenta chamou a atenção do público. Os produtores da música de Cher perceberam que, se ajustassem o autotune no máximo, ele poderia corrigir o tom no momento exato em que recebia o sinal, criando uma estética de voz totalmente nova e robótica. Enquanto o autotune era e ainda é usado para o seu propósito original, artistas de hip hop e R&B como T-Pain continuaram o caminho de Cher, e a abordagem vocal estilizada e exagerada se tornou enraizada na indústria musical. Eu vou agora sair mar adentro com um microfone e um laptop, e vou usar minha voz perfeita e sintonizada para encontrar um pouco de petróleo, e vou ficar rico. Jogando a toalha. Com a turbulência hormonal pela qual as mulheres passam durante aqueles dias, não é de surpreender que elas às vezes entrem em estado de guerra durante a menstruação. Mas essa fase tem muito mais a ver com absorventes íntimos do que você imagina.
Durante a Primeira Guerra Mundial, um material feito de fibra vegetal regenerada e polpa de madeira, conhecida como selo cotton, foi desenvolvido para ajudar os soldados baleados a pararem de sangrar. Suas propriedades absorventes, leves e higiênicas o tornaram perfeito para a função, e foi produzido em grandes quantidades. Após a guerra, a empresa de autocuidado Kimberly-Clark se viu com um enorme estoque de selo cotton, e então a empresa reaproveitou. Eles substituíram a demanda entrando em um mercado permanente e pré-fabricado que abrangia metade da população, as mulheres. Como os materiais usados eram fáceis de encontrar e baratos, eles podiam ser descartados posteriormente, e em uma prática adaptação, o produto revolucionou a higiene feminina. A Kotex, a maior marca de meados do século XX, lançou seus primeiros anúncios de absorventes higiênicos em 1921. Devido ao estigma em torno da menstruação na época, as embalagens eram bem discretas, assim como suas propagandas. As lojas tinham até uma caixa especial, na qual as mulheres podiam sutilmente colocar dinheiro e depois pegar os produtos para evitar ter que pedi-los ao balconista. Apesar do estigma inicial, podemos dizer que o selo cotton encontrou seu nicho. Afinal, agora existem maneiras melhores de tratar ferimentos à bala do que tampá-los com absorventes. Refrigerantes psicoativos. Em 1886, o proprietário de escravos e ex-soldado confederado, Dr. John Pemberton, inventou a Coca-Cola. Depois de usar morfina para aliviar a dor dos ferimentos de guerra e se tornar viciado no processo, Pemberton basicamente inventou a bebida para tratar o vício em opiáceos. French Wine Coca, o nome dado a essa versão inicial da Coca-Cola, era feito de vinho, cafeína e pó branco da planta da coca. Sim, estou falando sobre o mesmo pozinho mágico que mais tarde tornaria Pablo Escobar um tanto famoso. O French Wine Coca de Pemberton foi anunciado como sendo capaz de curar basicamente qualquer coisa, desde prisão de ventre a doenças crônicas, ao mesmo tempo que se proclamava como estimulante sexual. Quando a proibição chegou, Pemberton removeu o vinho e mudou a marca de um remédio para refrigerante, mas o outro poderoso tóxico permaneceu nos ingredientes até 1903. Depois disso, a Coca-Cola mudou para folhas de coca não psicoativas e permanecem em uso até hoje. Embora Pemberton possa ter construído um império, nada disso curou seu vício em morfina, e ele seguiu viciado até morrer. A 7-Up também tem uma história de origem parecida, também relacionada a drogas. A bebida foi inventada por Charles Sleeper Gregg em 1929, sob o nome de Bib Label Lithiated Lemon Lime Soda. O nome veio de seus ingredientes, um dos quais era citrato de lítio, um potente medicamento estabilizador de humor ainda administrado em alguns quadros psiquiátricos até hoje. O nome logo foi alterado para 7-Up Lithiated Lemon Soda, que é um pouco menos pior, e finalmente apenas para 7-Up, em 1936. A real origem do nome 7-Up é muito contestada, mas a teoria mais provável atribui o nome aos 7 ingredientes principais da bebida: água carbonatada, açúcar, óleos cítricos, ácido cítrico, sódio citrato e citrato de lítio. O up provavelmente se refere à elevação emocional proporcionada pelo lítio. Se for esse o caso, talvez seja necessário mudar o nome, visto que o lítio foi removido dos ingredientes em 1948. Isso aconteceu após uma proibição governamental de usar lítio em refrigerantes. Aparentemente, dentes podres tudo bem, mas o governo dos Estados Unidos não gostava da ideia de refrigerantes psicoativos. É por isso que um refrigerante não é mais tão divertido quanto antigamente. Que triste. E aí, ficou surpreso com as origens desses produtos? Conhece mais alguma coisa que tem uma origem diferente do seu uso hoje em dia? Conta pra gente nos comentários abaixo. Obrigado por assistir e até a próxima!